e vou me entregar. Vou cear com Ele, ao seu amor, e vou me entregar. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves, O teu amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com Ele, ao seu amor vou me entregar. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus, né? Jesus é bom e paga bem. Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite, queridos. Abra sua Bíblia comigo, tá? Tiago, capítulo 1. Deixa eu dar um recado para os irmãos aqui. Aos facilitadores da casa, tá bom? Que ainda não entrou em contato comigo, que ainda não me mandou uma mensagem. Tá? Questão das nossas ofertas da virada do ano, dos pedidos de oração que estão com os irmãos. Acredito eu que o facilitador que ainda, né, tá de posse, né, com esse compromisso, tá apresentando a Deus esses pedidos de oração, tá? Pois eu já estou fazendo isso com os que já estão na minha mão lá em casa. Fica na cabeceira da cama, tá? É acordando, é deitando, é levantando, é passando perto. A mão está estendendo, está pegando, está tocando e pedindo: Senhor, faz um milagre em favor da vida desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, tá? Obrigado por você que tem contribuído com essa obra, tem nos abençoado. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho, tá? Eu falo que se com pouco que já entra para nós, eu já estou fazendo chover, quanto mais se esse povo despertar mesmo de fato. Agora, se você quer ser alguém relevante, tá? E se você quer causar algum tipo de impacto nessa terra, você precisa transbordar, tá? Não tem como impactar alguma coisa ou fazer algo se não houver um transbordo, tá bom? E isso vem como? Gerando valores, tá? Gerando valores, tá bom? Eu fui muito ministrado e muito impactado, não só eu, mas quem estava ali no sítio do João Vitor, quando eu falo que é o Espírito, cara, que ele nos conduz a isso. Estava sentado com a Cidinha, perguntei a ela se o Gabriel tinha uma bicicleta. Se eu perguntar por que eu perguntei, eu não sei. E ela me disse: o Gabriel tem uma bicicleta muito velhinha, tal. A gente vai ainda dar uma bicicleta melhor para ele. Mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo ainda, porque eu não estiquei assunto. E aí o João Vitor olhou pro Zé assim, eles conversando lá, falou assim: eu queria colocar um banco ali, ó, naquela área da piscina. E aí
em uma das nossas conversas, eu disse para o João: João, eu quero te dar um presente, mas você tem que tirar ele de lá rápido. E o que era, cara? Eu não sabia. Era o banco que ele queria. Ele já tinha visto o modelo do meu para poder comprar. E aí a bicicleta, eu falei: Zé, eu vou dar uma bicicleta para o seu menino. Ele falou assim: pastor, ele já está orando há 15 dias atrás. Eu falei uma semana, não, é 15 dias. Porque ele queria uma bicicletinha que tivesse uma garupeira. E eu falei: vamos orar, meu filho, para o papai do céu me dar condição para mim poder te dar essa bicicleta. Cara, e não é que a bicicleta tinha garupeira? E eu havia comprado ela para mim, porque eu gosto de coisas um pouco antigas, né? Aliás, antiga mesmo, né? Relíquia. Não tenho, não vou fazer isso, né, Luiz? Uai. A gente já passou dos 40 anos, Cristina, não pode mais brincar com essas coisas, entendeu? E falando de coisa antiga, eu já peguei ali na hora, falei: amém, vai ser do Gabriel. Mas o Gabriel me abraçou tão forte, cara, ele soluçava e chorava. Quem estava em volta estava chorando também. Que coisa, cara. Então deixa eu dizer para você uma coisa. E estou falando isso porque eu sou bom não, tá? Não sou bom não, tá? Tem nada de bom. Bom é Jesus, tá? Mas você só vai chegar em algum lugar gerando valores. O mestre Flávio disse assim: aquele que gera sonhos, né? Ou realiza sonhos. Cara, que top. A gente pode realizar os sonhos das pessoas, né? Gerar nelas essa vontade. E aí o José sentado comigo na mesa, né? Nós tivemos um tempo de mesa bacana esse fim de semana. Falou: pastor, eu aprendi que a gente tem que pedir, cara. Comunicar com Deus a nossa necessidade. E estar perto de irmãos que vão gerar isso na nossa vida. Eu falei: amém, é isso aí, José. Deixa eu dizer para você, né, numa brincadeira lá, esse dia falou assim: Cristina, esse tempo que nós estamos andando junto, eu aprendi tanto com você. Porque quando a gente está perto de pessoas que geram valores na vida da gente, a gente se torna pessoas melhores. Agora você que está me assistindo aí, facilitador e vice-facilitador, se esse abençoado que está aí amolando você no seu pequeno grupo aí não está gerando nada, para de preocupar com ele, apenas ore, tá? Para de preocupar com ele, com ela. Mulher que não gera valor para marido, marido que não gera valor para mulher, filhos que não geram valores nos pais, pais que não geram valores para filhos. Irmão, se eu for falar aqui, nós vamos ficar aqui a noite toda. O que é que eu preciso fazer? Mônica, minha linda, um beijão no coração, tá? Um abraço, minha filha, nós estamos com muita saudade, tá? Deus abençoe a sua vida. A Mônica é o nosso tesouro particular, né, Cristina? Nosso tesouro particular. Então, amado, se eu for falar, eu vou ficar falando isso a vida inteira. E aí você não assume uma responsabilidade, você não se posiciona. Então, tem que gerar valor, irmão. Na vida de alguém, da obra, para o reino, precisa se gerar valores. Tá bom? Aí, fixado aí, tá bom? Uma conta da Caixa Poupança que temporariamente nós estamos usando para poder receber ofertas, né, até mesmo dízimos dos irmãos, tá? Se você quiser nos abençoar, a conta está aí, tá bom? Pastor, é muito pouco, meu querido, pouco de 10 se torna muito, tá? Pouco de 20 se torna muito, tá bom? Agora eu quero entender aonde está o teu coração, tá? Só isso que eu preciso entender, aonde está o seu coração, tá bom? Vamos junto, estamos juntos, tá? Até depois do fim. Abra sua Bíblia comigo, Tiago, capítulo 1. Verso 2. Meus irmãos, tende... Só um segundo, tá? Você mexeu alguma coisa aí, Nino? O pessoal está reclamando aí? Aí você deu um grau, né? Entendi. Então tá bom. Se tá bom lá, eu vou me virar aqui. Aqui?
Tá, show. Vamos lá. Meus irmãos, tende como motivação para obter-se completa alegria às situações passageiras de diversas provações. Pois sabeis que a prova qualificada da vossa fé, ela produz paciência. E que a paciência deve agir para completar a sua obra perfeita, para que sejais maduros e completamente íntegros, sem que nenhum item vos falte. E se alguém entre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede generosamente, sem delegar nada, e ser-lhe-á dada. Mas apresente a vossa petição com fé, sem duvidar de nada, porque o que duvida é semelhante às ondas agitadas do mar, impelidas de um a outro lado pelo vento. Não penseis que o homem que duvida receberá algo do Senhor, sendo inconstante, de dúplice ânimo, desordenado em todos os seus caminhos. O irmão, porém, em situação de humilhação, glorie-se em sua exaltação, e o rico glorie-se em sua humilhação, porque este prestígio passará como a flor da erva. Porque o sol sai com seu ardente calor e seca a flor, e esta vem a cair, e a sua formosa aparência vem a perecer. Assim também murchará o decoro do rico nos seus caminhos. Bem-aventurado o homem que resiste pacientemente às tentações, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, e o Senhor Deus tem prometido aos que o amam. Que ninguém se diga ao ser tentado, sou tentado por Deus, porque ele mesmo é isento do mal, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele não tenta ninguém, sendo que cada um é tentado pela sua própria cobiça, a qual deseja ardentemente, e por isso é arrastado e seduzido para a concepção. Assim essa cobiça tem sido concebida, dá luz ao pecado, e quando o pecado é consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, quando ainda permaneceis no erro, porque toda a excelente dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, proveniente do Pai das luzes, em quem não há mudança alguma e nem sombra de variação. Ele é quem, por sua vontade, nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos as primícias das criaturas. Sabei, meus amados irmãos, que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem impede a obra da justiça de Deus. Portanto, deixai longe de vós toda a impureza e a demasiada malícia, e aceitai com mansidão a palavra, já implantada na vossa natureza, que é capaz de salvar as vossas almas. Mas sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, e não vos enganeis a vós mesmos com falsos discursos, porque se alguém é apenas um ouvinte da palavra e não praticante, este é semelhante ao varão que contempla o seu rosto físico em um espelho, e depois de contemplar a si mesmo, logo se retira e se esquece de como era antes. Mas todo aquele que esquadrinha a lei da liberdade perfeita e persevera nela, é porque não é um ouvinte esquecido, mas um verdadeiro obreiro, que sempre será bem-aventurado naquilo que fizer. E se alguém crê que é religioso, mas não refreia a sua língua, sendo que o seu coração o engana, a sua espiritualidade é vã. Porque a religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas tribulações, e guardar a sua alma incontaminada no mundo. Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu infinito amor, pelo Teu poder. Continua falando conosco. Nós Te adoramos, Pai, entoamos louvores e exaltamos ao Teu nome. Agora fala pela Tua palavra ao coração dos Teus filhos. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Está comigo aí?
Querido, essa carta de Tiago, ela é uma carta assim, ela é impressionante. Tiago é um cara que, ele não é um cara conformado com a fé. Porque tem pessoas que só se conformam com a fé. Mas a fé sem obra, ela é morta. Pegou isso no seu espírito? Pode abrir para mim, senhor João? Você abre para mim? A fé sem obra, ela é morta, querido. E Tiago, ele tinha tanta certeza disso, que ele escreve a sua carta exortando, né? Ele escreve nessa epístola universal exortando, e ele vem, né, de forma veemente e impetuosa. E eu fico muito feliz por Deus ter nos permitido tomar posse de uma carta, né, de uma epístola como essa. Glória a Deus por isso. Queridos, por esses dias nós estamos falando muito, tá? A respeito da unidade. Nós estamos falando muito a respeito das provações, a respeito das tentações. Mas além de tudo, nós também estamos falando que como igreja precisamos urgentemente restaurar 5 poderes. Quais são eles? A frutificação, multiplicação, encher, sujeitar e dominar. Você precisa entender isso, tá? Esse ano de 2021 é o ano da justiça de Deus. Pastor Douglas, você tem medo da justiça de Deus? Quem é justo não teme a justiça de Deus. Pegou? Quem anda frutificando, multiplicando, enchendo, sujeitando e dominando, eles não temem a justiça de Deus. Por quê? Porque eles estão inseridos no propósito. Pastor, quando eu sei que eu estou inserido no propósito? Quando esses 5 poderes estão agindo na sua vida. A sua vida não pode ser uma vida inerte, cara. Você tem que levantar e ter um propósito. Você tem que levantar e ter um objetivo, ter um alvo. Você precisa alcançar alguma coisa no Senhor, amado. Você não pode levantar apenas, o que é a minha vida? Tem pessoas que talvez levantam pela manhã e falam, o que eu vou fazer hoje? Não, querida, a tua vida tem propósito, você precisa se encontrar isso. Mas pastor, eu não estou tendo sabedoria para lidar com essa situação. Tiago 1,5. Se alguém entre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Por quê? Porque é Deus quem dá sabedoria, cara. E Ele vai te entregar a sabedoria sem delegar. E não vai lançar nada na sua cara. Por que Ele está pedindo para pedir sabedoria? Porque a falta, a sabedoria ela faz falta. Todos nós temos que pedir a Deus sabedoria. E ela vai ser concedida para nós numa dosagem pesada. Porque no mundo em que nós estamos lidando com ele, nós precisaríamos de muita sabedoria. E o Pai da sabedoria, que é o Senhor nosso Deus, Ele tem para poder nos dar. E Ele vai te dar uma dosagem não esperada. Diminui lá para mim. Quer dizer, Ele vai te dar com generosidade. E tudo aquilo que Ele te dá com generosidade, Ele não vai lhe lançar em rosto, mas Ele vai querer que você use. Porque se você pediu, Ele vai te dar a ferramenta necessária para você trabalhar na obra dEle. Quais são os companheiros da sabedoria? Riqueza e honra. Por quê? Porque não vai lhe faltar nada. E tudo lhe será dado. Olha que coisa linda, você pode pegar aí. Pega essa palavra, pega ela. O Senhor está dando sabedoria hoje, peça a Ele. Me dê sabedoria, Senhor. Me dê sabedoria, Senhor.
Pastor, tu pede sabedoria todo dia. Para mim lidar com você é só com sabedoria, irmão. Lidar com a minha casa já tem os seus movimentos. E lidar com a casa de Deus então, Cristina, minha pastora. Imagina, tem que ter muita sabedoria. Mas por que alguns não recebem sabedoria, pastor Douglas? Porque não pede com fé, pede duvidando. E quem duvida é semelhante às ondas agitadas do mar. Por quê? Porque quem duvida não crê. A dúvida, ela impede o agir de Deus, amado. Eu não estou dizendo que eu estava conversando com o José na mesa. E o José disse para mim, pastor, nós devemos mesmo falar com Deus, porque tem 15 dias que eu falei com Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Pega isso no teu espírito. Todas as vezes que Deus quer abençoar um homem, Ele levanta outro homem para o abençoar. Vou repetir. Todas as vezes que Deus quer abençoar um homem, Ele levanta outro homem ou mulher, mas Ele levanta para poder abençoar-lo. Algumas pessoas me perguntam assim, pastor, o restaurante vai sair? Falei, vai. Claro que vai. O restaurante comunitário, ele vai sair. Mas quando ele vai sair? Eu falei, não sei. Eu só digo assim, em breve. Agora me pergunte, por quê? Porque o recurso do restaurante está na mão de vocês. Está na minha mão. Agora, o tanto que eu vou empregar para isso... Aí sabe o que acontece? Você está cuidando da casa ou das casas, você está cuidando da terra ou das terras, você está cuidando do carro ou dos carros, você está cuidando da moto ou das motos, você está cuidando da bicicleta. Agora a bicicleta é incluída também, porque tem bicicleta de 5, 10, 70, 100 mil, né? Mas não está cuidando daquilo que o Senhor quer que você cuide. Não está interessado naquilo que Deus está interessado. Você acha que numa cidade de 70 mil habitantes igual é Cataguases, se todo mundo quiser transbordar um pouquinho na minha vida, esse restaurante já não estaria aberto? Claro. Mas o que está faltando, pastor? Boa vontade de alguns. Às vezes eu evito falar isso porque sempre é as mesmas pessoas que levantam recursos para poder abençoar a obra. Mas também eu vejo que sempre são as mesmas pessoas que são ricamente abençoadas pelo Senhor. Aí sabe o que Tiago está falando? Não penseis que o homem que duvida vai receber algo do Senhor. Por quê? Porque quem duvida é como se ele colocasse uma sebe. O que é uma sebe? Uma cerca. É como se ele colocasse um muro. É como ele colocasse uma separação entre as bênçãos de Deus e aquilo que ele almeja. Porque o simples fato de duvidar impede a ação direta de Deus sobre aquilo que você está pedindo para Ele. E como que é o caráter, pastor, dessas pessoas que duvidam? O caráter de quem duvida é como as ondas agitadas do mar. Elas acabam se dispersando em limites determinados. Por que o mar não avança, pastor? Porque ele tem um limite determinado por Deus. E por que quem duvida não avança? Porque há um limite determinado, então ele não consegue avançar, ele não consegue romper, ele está apegado ao que está ao redor dele. Irmãos, para de olhar a sua situação ao redor e comece a se movimentar, comece a conectar com pessoas, aleluia, que estão andando num nível mais alto que você.
Comece a ouvir pessoas que estão andando um nível mais alto que você. Comece a olhar para pessoas que estão crescendo, prosperando, pregando a palavra da verdade. É a palavra da verdade. É a palavra da verdade. Não heresia. O homem que duvida, ele não recebe nada do Senhor. Por que ele não recebe? Porque ele é inconstante. Por que ele não recebe? Porque o ânimo dele é duplo. E os seus caminhos são desordenados. Ei, quem é bom para inventar desculpa é ruim de arrepender. Tem muita gente boa para inventar desculpa, mas ruim para se arrepender. Há uma situação que é passageira na vida do homem. Qual é? A pobreza. A pobreza, ela é uma situação passageira. O irmão, porém, na situação de humilhação, glorie-se na sua exaltação. Como que eu glorio na minha exaltação, pastor? Glorie-se naquilo que você ainda há de ter. Fique alegre por aquilo que ainda você há de ter. Um exemplo bobo, né? Mas é um exemplo. Toda vida nós olhamos um carro automático para poder andar. Mas eu ainda havia falado com a Cristina que nós não teríamos condições de comprá-lo. Mas ela disse para mim assim, olha, mas Deus vai fazer. Eu já modelei isso, eu já vi. Eu já imaginei isso. Porque eu vejo, você anda muito. Você precisaria de um carro automático. Falei, mas ao homem, olha, mas eu não tenho condição de ter. Mas ela já havia modelado isso no coração dela. Ela já havia pego essa realidade, gloriado e se gloriado nela. Foi isso que ela fez. Ela se gloriou naquilo que ela não tendo, mas ela já estava vendo. E quando eu fui trocar o carro, o que aconteceu? Eu ganhei uma oferta de quase 10 mil reais. E o que eu não poderia fazer, eu fiz. Deus abençoou ou não abençoou? Deus abençoou o menino com a bicicleta. Deus abençoa um homem com um banco. Deus abençoa um homem com um carro. Deus abençoa um homem com a roupa, com um tênis, com um sapato. Deus abençoa, Deus faz. O problema é que a gente coloca limites naquilo que Deus está fazendo. E Deus não está limitado nessa caixinha que você colocou Ele. Deus é expansivo, Ele o é. Louvado seja Deus. Quando eu me glorio naquilo que eu ainda vou ter, é como se eu estivesse dizendo para Deus, através da fé, eu não vou permanecer na pobreza. E quando eu falo pobreza, eu não estou falando só de dinheiro não, tá? Eu estou falando de pobreza intelectual, espiritual. Pessoas que são pobres no seu entendimento. Porque tem gente rica, pobre, e tem pobre rico. Pegou isso? Tem muito rico, e eu já vi pobre, mas tem muito pobre rico. E o problema é que, quando as pessoas comparam riqueza e pobreza apenas no que tange ao dinheiro, eu vou te provar que elas estão totalmente erradas. Porque quando você é pobre, aparentemente você tem tudo que você precisa.
E quando você é rico, você quer ter aquilo quando você era pobre. Porque na caminhada você se desfez daquilo por causa da riqueza. Não entendeu? Não, vou explicar de novo. Quando o cara é rico, ele quer ter uma casinha simples, com o chão batido, né? Vermelhão no chão, lá na roça. Uma vaquinha de leite. Mas ele já tinha aquilo quando era pobre, cara. Ele só não entendeu de fato que era felicidade. Aí o cara tá rico, ele tem uma Hilux. Ele tá rico, ele tem uma Ferrari. Aí sabe o que ele quer ter? Coisa de pobre. Compra um Fusquinha, compra um Fitzinho 147. Compra uma bicicleta antiga. Ele tem o melhor ferro elétrico na casa dele, mas ele quer aquele ferro elétrico, coloca braseiro, aquele ferro de passar roupa que coloca braseiro dentro dele, fecha a tampa e passa a roupa, a fumaça está subindo, né? E o braseiro está esquentando o ferro. Ele tem a melhor máquina de costura, mas quando ele fica rico, e ele olha o pobre, poxa, o pobre tem aquela que roda na mão aqui ainda, ou aquela que balança o pé e a roupa vai, eu quero uma daquela. Está vendo que é besteira? Quando comparado à riqueza, ao dinheiro. Rico é quem é cheio do Espírito Santo, amado. Rico é quem é cheio da glória de Deus. Que seja em Alphaville ou em Alfavela, ele tem a presença de Deus, ele não está nem aí. Esse é rico. Rico é quem comunica com a viúva, é quem comunica com o órfão, quem comunica com o pobre, quem dá alimento a quem precisa. Esse é rico. Então, sinônimo de riqueza para mim não é o quanto você tem no banco. Sinônimo de riqueza para mim é talvez você tendo pouco, mas comunicando o pouco que você tem com o seu próximo. Há uma maneira do rico se gloriar, pastor? Há. Quando ele é humilhado, na sua humilhação. É um prestígio que vai passar. Quando que um irmão rico ele vai se gloriar? Ele vai se gloriar na sua humilhação. Ele vai se gloriar quando começar a perder a sua riqueza. Por quê? Porque ele sabe que a glória pertence a Deus. É necessário perder algumas coisas, é necessário, amado. Não estou falando que você vai ficar sem nada, não. Mas você vai entender que a glória somente perfeita pertence a Deus. Qual que é o motivo em que Deus ele enriquece o homem? Para que esse homem faça beneficência. Pega isso no teu espírito. A fim de que as pessoas que são beneficiadas comecem a glorificar a Deus. Mas você não quer juntar. Eu recebi a notícia esses dias que tem homem rico. Olha isso aqui, pega isso aqui, eu não vou falar nome não. Eu recebi a notícia que tem homem rico, homem com mais de 100 alquê de terra, rico, internado no hospital, passando por problema sério, dizendo, olha, quando eu sair daqui, se eu sair daqui, eu vou mudar a minha maneira de viver. Sabe por quê, querido? A sua riqueza é produzir glórias a Deus. De forma contínua. E quando Deus percebe isso, Ele ainda abençoa mais. Às vezes você que é pobre fala assim, eu queria ser rico. Mas sabia que ser rico talvez para você seja uma enorme provação? Eu vou te dar um exemplo bobo, tá? Olha aqui nos meus olhos. Tem pessoas no nosso meio que falou assim, quando eu tiver um veículo, pastor, eu vou mais na casa do Senhor, tá? Falei, tá jóia. Ou é balela, cara. É conversa fiada, tá? Deus foi lá e deu a moto. Sabe para onde tá? Cachoeira, beirada de rio. Tá para um canto, tá para o outro, mas na casa do Senhor não. Mas não tinha, mas hoje tem, não tá vindo. Pastor, quando a pessoa vem para mim, ó, escuta, já vou te dar uma dica, tá? Quando a pessoa vem para mim, pastor, se eu tivesse isso, eu faria isso. Eu falo assim, balela, conversa fiada, eu já pego o código na hora. Falei, conversa fiada.
Porque com o pouco que tem já não comunica. Se tiver muito é que não vai comunicar mesmo. Se o camarada ganha 1.000, ele vai dar o dízimo de 100. Ele chora. Se ele ganhar 10.000, ele não vai dar 1.000. Se ele ganhar 100.000, ele não vai dar 10.000. Se ele ganhar 1 milhão, ele não vai dar 100.000. Não, pastor? Não. Por quê, pastor? Porque a riqueza para ele é um problema. Aí o que você faz, pastor? Eu junto 10 pobres igual eu e faço a festa. 20, 30, 50, 100. Nós bagunça a cidade, nós transtorna Cataguases. Da onde está vindo? Não sei. Não tem um nome para poder glorificar aqui não. É o nome do Senhor que é glorificado. É todos nós que estamos fazendo. Mas sabe o que o rico não deve esquecer? E se algum rico está me ouvindo aí, eu te amo, tá? O rico deve perceber que essa glória da riqueza vai passar rapidamente. E depois que passar, já era, já foi. Por quê? Porque ela passa como a flor da erva. Ela passa como a flor da erva. E sabe aonde que ela vai acabar? Em um chá. Na mesa do pobre ou na mesa do rico, mas vai acabar. Tem pessoas juntando tanto, que o que ela está juntando vai trazer tanto transtorno, tanto problema, que da noite para o dia, aqueles que não apoiaram, aqueles que criticaram, vão desfrutar daquilo que você está juntando. Olha que loucura. Quem te criticou vai usufruir do que você está juntando. E a quem de fato você precisava comunicar, ao qual Deus está nos instruindo pela sua palavra, você não está comunicando. Está vendo a inversão de valores? Tiago continua dizendo: bem-aventurado é o homem que resiste pacientemente às tentações, porque depois de ser provado, ele receberá uma das 5 coroas, tá? Quem faz maturidade sabe. Uma das 5 coroas, tá? É a coroa da vida, que o Senhor Deus tem prometido àqueles que amam. Toda situação de tentação é passageira. Repita comigo assim, vem cá, vem comigo. Repita comigo assim: toda situação de tentação é passageira. Por que ela é passageira, querido? Porque ela acaba nascendo no campo das necessidades desequilibradas de uma mente humana. E quando você observa isso e não explora, você acaba sendo um bem-aventurado. Mas se você explorar isso, Satanás ele vai continuar alimentando essa tentação. E isso é muito terrível. Por quê, pastor? Porque ninguém vai poder dizer de Deus é tentado. Ninguém pode falar de Deus eu sou tentado. Porque Deus, diz a Bíblia Sagrada, Ele mesmo é isento do mal. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele pelo mal não tenta ninguém. Mas qual é o útero da tentação? Olha aqui, presta atenção, não se distraia. O útero da tentação é a cobiça. Porque a cobiça é o lugar que gera o fruto da tentação, que é o pecado. E aí quando você deixa a cobiça tomar conta, ela acaba gerando o pecado, que gera o que? A morte. Então a morte ela é neta da cobiça. Porque o fim do pecado é a morte. Mas aqueles que andam no Senhor pela retidão da tua palavra, eles recebem no fim vida.
É por isso que ele está dizendo, olha, para de temer, cara. Aquele que pode apenas matar o seu corpo. Temei a mim, que primeiro posso matar o corpo e lançar a alma no inferno. O inferno ainda não foi inaugurado, mas ele vai poder fazê-lo. Ele é Deus. Ou você não acredita mais que o inferno existe? Ou você não acredita mais que o diabo existe? Que demônios existem? Que anjos caídos existem? Existem. E aí nós precisamos ficar espertos com isso tudo. Porque nós só somos tentados pela nossa própria cobiça, pelo nosso desejo ardente. E aí o que acontece? Somos arrastados para esse lugar. Somos seduzidos para a concepção. Porque em tudo o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, foi tentado. Mas ele pecou? Não pecou. Por quê? Porque ele não cobiçou aquilo. Ele não gerou no útero da cobiça. Então por isso que ele era um homem sem pecado. É por isso que quando a morte entra dentro do túmulo de Jesus Cristo, ele analisa lá o corpo de Cristo e fala, ó, não tem jeito não. Ele tem que mandar um recado para o diabo, ó, se vira aí. Por quê? Porque não tem pecado. Se eu não tenho pecado, os germes da corrupção não podem me consumir. E o único ao qual os germes da corrupção não consumiram foi Jesus Cristo. O seu corpo ficou ali no túmulo e não entrou em estado de putrefação. Ficou ali conservado, íntegro. Como ele não poderia permanecer ali, o Espírito de vida que ressuscitou Jesus entre os mortos, aleluia, ressuscitou ele daquele lugar, arrancando-o dali. Por que a pedra do túmulo de Cristo foi removida, pastor? Para que os discípulos pudessem ver. Porque o corpo dele passaria por ali. Para que uma mulher pudesse ver e pregasse a boas novas e falasse a boas novas aos discípulos. Olha que participação linda. Ei, tem muitas mulheres aí me assistindo. Para de perder tempo. Para de perder tempo com o que não presta. Vai orar. Vai interceder. Ei, se levanta como uma Débora. Se levanta como uma Ana. Se levanta como mulheres de Deus, amados. Como Priscila. Se levante. Aleluia. Vai colocar a tua casa em ordem. Oh. A situação do auto-engano, ela é passageira. Não vos enganeis, meus amados irmãos, quando ainda permaneceis no erro. Sabe o que Tiago está dizendo? Para de enganar você mesmo. Sabe por que muitas pessoas não permanecem? Porque está enganando a si mesmo. Não, o pastor não está vendo. Eu não preciso ver nada não, irmão. Não, porque o irmão, eu não preciso ver nada. Porque Deus está vendo tudo. Mas Tiago está dizendo, não vos enganeis. Nós não devemos enganar a nós mesmos. Por quê? Porque quem se engana permanece no erro. Ninguém está me vendo, mas você está no erro, Deus está te vendo. E aí eu deixo de receber algumas coisas, por quê? Porque toda excelente dádiva e todo dom perfeito vem do alto, proveniente do Pai das luzes, em quem não há mudança alguma, nem muito menos sombra de variação. Aonde vem a vitória das provações? Vem do alto. E o que eu recebo? Eu recebo concessão para poder exercer sabedoria. Eu recebo fé que vai vencer sem duvidar. Eu recebo riqueza nesse mundo. Eu recebo uma resistência, olha, uma resistente imunidade contra as tentações.
eu recebo a plena justiça de Deus. Eu recebo dons que são provenientes do alto. Eles vêm da onde, pastor? Vêm do alto, vêm de Deus, vêm do Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? É o Pai do Urim. É o Pai das luzes, ao qual não há sombra e nem variação de dúvida. A sua luz, a sua potência, o seu poder é inesgotável. E a sua luz, ela penetra todas as coisas, sem fazer sombra. Ei, que Deus tenha liberdade, através da sua luz, penetrar o teu coração. Segura aí, Edu. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Segura. Deixa penetrar a luz. Muitos lembram, né? Deixa penetrar a luz, a formosa luz de Deus, urgente, e serás feliz assim. É, mamãe, a senhora aqui agora só ia saber cantar, né? A senhora está dando até glória a Deus aí, né? Querido, eu preciso me permitir a luz de Deus entrar em mim. Eu preciso me permitir que a luz de Deus entre em mim e em mim não haja nenhum tipo de sombra. Porque aonde a luz de Deus entra, ela prescruta, ela vê todas as coisas. Vê. E por que ela vê? Porque ela aprova os que precisam ser aprovados e reprova os que precisam ser reprovados. É, pastor? Sim. Aqueles que fazem boas obras, quando vêm, recebem a recompensa. E os que fazem as más obras, eles são reprovados diante de Deus. Pegou isso? Sabei, meus amados, Ele é quem por sua vontade nos gerou pela palavra da verdade, que sejamos primícias das suas criaturas. Quem é a sua nova criação, querido? É a igreja. Mas as primícias dessa criação somos nós, a igreja. Somos frutos, não de uma vontade carnal, mas da vontade de Deus, daquilo que é espiritual. Apocalipse capítulo 14. Ele não abre mão de sua glória, Sangro no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Estes são os que não se mancharam com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, para onde ele deseja ir. Estes foram resgatados dentre os homens, como primícias para Deus e para o Cordeiro. Amém, querido? Amém ou não amém? Aleluia! Primícias para o Cordeiro. Fomos resgatados. Agora aprende uma coisa: não ponha o sol sobre a sua ira, porque a ira impede o agir de Deus. Então deixai longe de vós toda impureza, toda malícia demasiada, e aceitai com mansidão a palavra. Que palavra é essa, pastor? Uma palavra já implantada em vossa natureza, que é capaz de salvar a vossa alma. Então, quando eu não deixo a ira entrar, o Senhor trabalha ao meu favor, a justiça de Deus opera. Mas quando a ira opera, ela acaba rejeitando a mansidão da palavra.
A mansidão ao qual é indicada pela palavra de Deus, inerrante em nossos corações. Aleluia! E Ele está dizendo: sede praticantes da palavra, não somente ouvintes. Quando que eu sei que alguém é praticante e não somente ouvinte? Quando ele para de se enganar com falsos discursos. Quando que eu sei que alguém é praticante da palavra e não somente ouvinte? Quando ele reage bem nos momentos de provação. Quando ele reage bem, não estressando. Quando ele reage bem com sabedoria. Aí quando falta sabedoria, o que acontece, pastor? Essa pessoa, ela se mantém um ignorante por causa do orgulho. Ela não pede, não recebe. Não recebe, não tem o que colocar em prática. E aí o problema vem, ela não sabe como agir. Pastor, minha vida está uma destruição. Irmãos, sabe como que você vai agir? Quando você parar de pensar fora dessa caixinha e deixar a sabedoria de Deus entrar, pois a própria sabedoria de Deus vai te conduzir. Eu vou terminar aqui. Porque a religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta. Abba Pai, no dia em que você perder isso, pode fechar as portas. No dia em que você perder isso, pode rasgar o CNPJ. Ei, Abba Pai, eu estou falando para você, filho da casa. No dia em que nós perdermos isso, rasga o CNPJ. No dia em que nós perdemos isso, fecha as portas. Porque a religião verdadeira é essa: cuidar de órfãos e viúvas nas suas tribulações. O que é que um religioso deve fazer? Primeira coisa é refrear a sua língua. E aonde está a religiosidade do verdadeiro religioso? Ela não é vã. Ela trabalha em favor dele. E qual o prêmio daquele que não só ouve, mas pratica? Ele recebe força, sabedoria e graça para poder cuidar daquilo que Deus ama cuidar. Como que é um verdadeiro religioso, pastor? É aquele que vai suavizar a vida do seu próximo que está em tribulação. A vida do órfão, a vida da viúva. É como Dorcas, né? O verdadeiro religioso é como Noé. Um verdadeiro religioso é como Ló, que viveram nas suas gerações sem contaminar a sua alma. Ei, que você viva incontaminado. Não contamine a sua alma. Viva nesse mundo como um santo irrepreensível diante do Senhor. Eu quero orar por você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou com você.
Obrigado por cada um que recebeu essa palavra no coração, não se fazendo dela somente um ouvinte, mas um praticante. Oh meu Deus, eu não olho para as minhas ovelhas como números, eu olho para ela como filhos. Eu olho para elas como ovelhas que precisam sim de um pastor para guiá-las, mas que é obediente no rebanho, que vive o seu propósito. Ovelhas extraordinárias e cheias de poder, sabedoria e graça. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço que a tua glória repouse sobre a vida de cada uma delas, e que o Senhor lhes dê sabedoria do céu. Aos meus facilitadores, vice, para lidar com questões difíceis, para me ajudar nisso, ao meu corpo diaconal, ao meu presbitério. Muito obrigado, Senhor. Eu os abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu sou, Amém, amém. Sou totalmente teu, e fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu, e fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Somos com você, com você. Somos com você, com você. Queridos, essa semana, tá? Não vai haver mega classe maturidade, tá bom? Os GCs estão, né, nesse stand-by. Algumas pessoas estão se reunindo, tá bom? Alguns grupos estão se reunindo, tá? Eu faço muito gosto, tá? Entenda uma coisa, você está numa casa onde você tem liberdade, mas tem pessoas lá fora proibindo algumas coisas, proibindo isso, proibindo aquilo. Eu entendo que você tem liberdade, tá? E eu não quero também impor nada sobre ninguém, mas eu acho que pelo menos nos cultos principais, tá? Pelo menos nos cultos principais, né? Quinta-feira e domingo, os pequenos grupos deveriam estar reunidos, até ver o que vai dar, quando vai passar, se vai começar a abrir de novo, tá? Ore para isso, tá bom? E eu quero dizer aos irmãos que provavelmente depois do dia 10 de janeiro, né, o segundo domingo, tá? Talvez essa semana nós voltemos com classe maturidade, né, para nós finalizarmos ela e entrarmos no módulo liderança. Os GCs reunidos na terça-feira. Na quarta-feira, né, dessa semana do dia 10, o presbítero William, né, vai estar conduzindo para mim online uma classe de batismo, né? Algumas pessoas querem, né, passar pelas águas. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, tá? Para quem está caminhando conosco, para quem deseja batizar, tá? Se você está vivendo de forma marital, tá, com seu cônjuge, eu não posso passar você pelas águas, tá? De forma marital, né, com a pessoa que você está com ela,
que ainda não é cônjuge, que não é casado, eu não posso passar você pelas águas, tá? E a palavra, há princípios, né, na palavra, tá bom? Mas se caso há algum, né, que já construiu família, ou o esposo ou a esposa, de alguma forma, né, não querem caminhar na fé, né, ou passar pelas águas, mas um quer, esse que quer sim, eu faço, tá? Você não vai precisar deixar família para isso não, tá? Esse eu faço, tá bom? Então vamos despertar. A vida com Deus não é um oba-oba, tá? Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Ele deixou esse manual de instrução aqui para nós, ó. Aí bonito, né? Ó, Comunidade Fé Abapai, presente que eu ganhei de aniversário. Glória. Então esse manual que está aqui, ó, tá? A palavra que está aqui, ela precisa ser praticada. Como eu sou livre de todos, eu vou pregar a verdade de Deus todos os dias da minha vida, estando certo, estando errado, madeira em Chico, madeira em Francisco, sim, não, sempre. Nós não vamos apartar disso, tá? Nós vamos crescer e vamos continuar crescendo, sólidos, firmes, caráter polido. Nós somos ou não somos servos de Deus, cara? Nós somos porcaria ou nós somos servos de Deus, irmão? E eu sou servo de Deus. Fazer igual Josué. Quanto a vocês eu não sei. Olha que coisa linda. Quanto a vocês eu não sei, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entendeu? Se tu é um sacerdote, você pode dizer isso, cara. Quanto a vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá todo mundo se corrompendo, fica tranquilo, mano. Eu vou continuar de pé até o dia em que o Senhor vier. O estrugir da trombeta, ante a última trombeta soar, onde os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Eu anseio por isso. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Diácono Eduardo, ora para nós agradecendo ao Senhor. Pai, graças damos a Ti, meu Deus, por tudo que o Senhor já tem falado ao nosso coração. Que nós venhamos, meu Deus, não deixar isso se perder, mas que antes nós venhamos dar uma resposta quanto a isso tudo. Meu Deus, que só o Senhor venha reinar em nós. Que nós venhamos servir apenas um só Deus, o único Deus verdadeiro, que é Ti, Pai. Meu Pai, que aquilo que o Senhor tem nos dado e nos abençoado, meu Deus, nós venhamos comunicar, meu Deus, o Teu reino, comunicar, meu Pai, as necessidades, meu Deus amado, através da igreja, sendo igreja, meu Pai. Porque a igreja não é apenas um templo construído por mãos humanas, somos nós, Pai. E nós vamos carregar, Pai, a resposta que esse mundo precisa. Nós vamos sim, meu Deus, cuidar do órfão, da viúva, Pai, do necessitado. Nós vamos sim, meu Deus, transbordar na vida de outras pessoas. E nós profetizamos, meu Deus, que esse restaurante comunitário se abrirá logo e logo, em breve. Porque nós não vamos, meu Deus, procrastinar, nós não vamos, meu Deus, negligenciar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, meu Deus. Dá-nos um coração generoso, Pai. Faz nós entendermos, meu Deus, que o Senhor contempla ao servo que dá com alegria, Pai. Então gere em nós, meu Pai, esse prazer em servir, esse prazer, meu Deus, em abençoar. Meu Deus, que nós venhamos, meu Deus, guardar essa palavra no nosso coração e colocar em prática no nosso dia a dia. Pai, eu oro, meu Deus, agradecido por tudo que o Senhor falou no nosso coração. No nome de Jesus, amém. Ô Luiz Guilherme, deixa eu te dar um recado aqui. José, se ele estiver vendo aí, Cidinha, se não tiver, eu preciso de você amanhã cedo, tá? Cedo assim, 8 horas, tá bom? Hoje eu estava pensando o que eu faria amanhã. Amanhã eu tenho algumas famílias para poder entregar algumas cestas básicas. E aí eu lembrei de você, meu filho, para você poder dar uma ajuda ao seu pastor aí. Amém? Depois você me manda uma mensagem, tá, meu filho? Igreja, eu vos amo, cara. Deus colocou um amor na minha vida por vocês que eu não tinha.
confesso de coração, não tinha, antes de conhecer o que é isso aqui. Eu não sou um obreiro desanimado. Deus atirou fogo em mim, irmão. Estou queimando. Estou queimando e iluminando. E eu espero que os meus filhos queimem e iluminem também. Sim. Um beijão no seu coração, tá? Estenda as mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E todos digam em uma só voz: amém, até a última pessoa. Comunidade de fé Abba Pai vai cuidar da sua preciosa vida. Tamo junto. Deus abençoe. Eu irei, e se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. De palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, E se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. De palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. palavras de vida eterna. Eu sou. Sou totalmente teu e fui encontrado pelo teu amor. Segura, deixa aí.